Olá, tudo bem? Eu sou Dudy Rios e estou aqui para falar com você sobre uma coisa que está assombrando muitas pessoas hoje em dia, que são as sombras. O que são sombras, Dudy? Sombras são sentimentos negativos que nós temos, mas cuidado com a sua interpretação. Você pode pensar em sentimentos negativos como sentimentos de tristeza, de depressão, de mágoa, né, de crítica, só que não é exatamente isso. As sombras são os sentimentos que levam a isso, né? É aquilo que faz com que você tenha esses sentimentos. Vou te dar um exemplo, por exemplo, a crítica, né? Você vai lá e critica os outros, você vai lá e se critica, né? Você se olha no espelho e pensa um monte de coisas horrorosas a seu respeito. Você é seu pior inimigo. Você olha lá e você, não, eu sou feia, ai, meu cabelo é ruim, ai, eu sou uma incompetente, eu não sou capaz. Eu olho para minha vida, eu olho para o passado, eu fiz as escolhas erradas. Eu olho lá para frente e não vejo perspectiva nenhuma para mim, porque eu sou muito medíocre. Esse sentimento de crítica em si, ele não é nem negativo nem positivo, mas o que ele gera em você, que é o que? A estagnação. Então, sentimentos de sombra são sentimentos que te levam à estagnação. Sentimentos de luz são sentimentos que te levam para a libertação, para a liberdade. Toda vez que você olha para você, que você olha para o mundo e você se sente livre, se sente solto, pleno, você está vibrando o seu lado luz. Agora, quando você olha para o mundo, olha para si e sente pesado, denso, limitado, preso, escravizado, você está falando do seu lado sombra. E todos nós temos esses dois lados. A questão está em qual deles a gente alimenta. Então, a sombra, ele faz parte da nossa constituição. E o ruim da sombra é que prejudica a gente mesmo. Existem vários tipos de sombra: o medo, a insegurança, o julgamento, o nojo pelas coisas, a apatia, vários sentimentos que fazem com que você se sinta limitado e preso. Você já parou para pensar qual é o sentimento que atualmente faz com que você se sinta preso, limitado, como se você não tivesse possibilidade nenhuma? Isso é sombra, porque as possibilidades existem. Toda vez que você tem o controle da sua vida, e ter o controle da vida não é viver uma vida sem problema, gente. As pessoas acham que ter o controle da vida é controlar tudo à sua volta, isso é sombra. É controlar tudo à sua volta para que nada dê errado. Tipo assim, a pessoa tem tanto medo dos problemas que ela perde a vida dela evitando-os, em vez de relaxar e dizer, ó, tem que vir bem, eu resolvo todos. Então, o excesso de controle de tudo de todos é uma sombra, né? Diferente de domínio, né? Domínio é bem diferente. Domínio já é o lado luz. O que é o domínio? Domínio é quando eu não preciso controlar nada, porque eu sei que o que vier para mim eu consigo lidar de um jeito ou de outro, sozinho com ajuda, não tem importância, eu não tenho medo. As coisas podem vir para mim porque elas têm que vir para mim e eu vou lidar com elas. Isso é domínio. O que é controle? Eu vou controlar tudo à minha volta para que nada dê errado, porque pelo amor de Deus, se tiver algum problema, aí eu não sei o que eu faço. Isso é sombra, porque isso é escravidão. Então, os sentimentos de sombra estão presentes na gente. O que eu percebo que atualmente os sentimentos de sombra que estão mais presentes são o medo e o julgamento. Eu vejo as pessoas com muito medo do futuro e vejo as pessoas perderem a noção dessas próprias capacidades, de quem elas nasceram para ser, porque sim, a gente tem muito potencial e tem muita capacidade, mas muitas pessoas estão envolvidas por tanto medo, medo dos acontecimentos, medo do futuro, medo porque tudo é incerto. E aí eu questiono essas pessoas assim, mas como é que você acha que tudo era certo antes, que tudo era previsível? A gente tinha a ilusão de uma certa previsibilidade, né? A gente tinha a ilusão de que as coisas mais ou menos iam transcorrer de alguma forma, mas era uma ilusão, gente, porque todo dia pode acontecer alguma coisa que mude os nossos planos. Você já percebeu que você pode organizar um dia inteiro seu e que a pouco acontece uma coisa que bagunça o dia inteiro? É um imprevisto. E você lida com isso bem? Você pode lidar muito bem com isso e pronto. Então, as pessoas estão com muito medo porque associam medo com incerteza. Só que quando você tem o controle da sua vida, quando você vibra realmente quem você é e não vibra crenças e expectativas dos outros,
você, mesmo com incertezas, não, vamos ver qual é a incerteza, tudo bem, vamos ver o que vem para mim pela frente. Ah, não, então tá, agora é isso, então eu vou lidar com isso. Eu sou uma pessoa capaz, eu tenho um tempo de vida, eu já passei por muitas situações e vou ser capaz de lidar com essa aqui também, não tem problema, é só um desafio e vou sair mais fortalecido. Você tem essa ótica é uma ótica de luz. Qual é a ótica de sombra? Meu Deus, tem que evitar problemas. Meu Deus, não sei o que vai acontecer. Ai, meu Deus, eu estou na dependência dos outros, do mundo lá fora. Gente, isso é uma ilusão. A gente não depende do mundo lá fora. A gente depende da nossa capacidade de enfrentar qualquer situação. Isso é controle de vida. Se você depende, você pensa que você depende somente dos outros, você está vibrando na sombra. Você está preso em medo. Então, vamos sair disso, gente. Isso não é uma realidade. A realidade é que você já passou por várias situações difíceis. A realidade é que você foi capaz de muitas coisas e você continua sendo cada vez mais capaz. Isso é luz. E é você agindo no mundo, você controlando a sua vida, e não você à mercê, reagindo ao mundo, esperando ver o que vê lá fora, para ver que lado que você vai, ou como é que você vai se defender. Certo? Então, a gente tem esse primeiro ponto. E a sombra, e algumas pessoas se identificam muito com a sombra. Principalmente, aí eu entro com o segundo ponto que eu falei de medo, né? E falei de julgamento. As pessoas hoje em dia que têm mais tempo, né, para pensar sobre si mesmas, né, que ficam mais tempo em casa, ou mais tempo em confinamento, que estão até trabalhando em casa, ou têm menos contato com as outras pessoas, estão ocupando um pouco mais do seu tempo para refletir sobre a própria vida. E o que as pessoas estão, que eu vejo que estão fazendo? Elas olham para o passado e pensam: se eu tivesse feito uma escolha diferente, se eu tivesse feito algo diferente da minha vida. Elas olham para o passado se cobrando por coisas que elas pensam que se tivessem feito diferente, a vida delas seria outra hoje em dia. A gente não pode ter essa certeza. E com certeza, se lá no passado você fez uma escolha, é porque aquela pessoa que você era no passado fez o melhor que podia. Hoje você é outra pessoa. E com certeza, se você voltasse no tempo hoje, como você ia fazer outras escolhas, porque você é outra pessoa. Então, você está tendo julgamentos sobre coisas que não podem ser mudadas. E isso não tem lógica nenhuma. Isso só serve para quê? Para aprisionar você a ilusões de que se eu tivesse feito, se fosse diferente, se são coisas que não vão acontecer. Então, esse julgamento ele está a serviço da sombra, porque ele aprisiona você em sentimentos ruins de limitação. Vocês estão conseguindo me entender? Eu estou conseguindo fazer com que vocês percebam que os sentimentos de sombra, independente de quais sejam, não é exatamente o sentimento em si de medo, de insegurança, de ciúme, de inveja, que necessariamente é sombra. Ele só é sombra quando ele limita a sua perspectiva de vida, quando ele tira o seu controle de vida, quando ele faz você escravo de alguma coisa. Agora, os sentimentos de luz são aqueles sentimentos, por exemplo, uma inveja boa. Eu invejo, sei lá, uma pessoa que trabalha muito, então eu vou trabalhar mais, porque daí eu vou conseguir mais coisas também. Não tem inveja boa, inveja ruim, né? Não tem um julgamento bom, não tem um julgamento ruim. O julgamento bom é discernimento, é clareza. O julgamento ruim é crítica, crítica destrutiva. Tem a crítica boa e a crítica ruim. Então, tudo tem essa polaridade. Então, o que é sombra? Sombra é quando qualquer tipo de sentimento, até amor demais, e amor no sentido de apego, né? Quando você gosta demais de uma pessoa e por causa dela não consegue viver, não consegue ter controle da própria vida, né? Então aí é um sentimento sombra. E sombra é uma coisa muito interessante porque às vezes algumas pessoas se identificam com isso, acham que são tudo de ruim, né? Acham que são medrosas, acham que são limitadas, acham que são pessoas assim que poderiam ser bem melhores do que são, porque elas têm ciúme, elas têm inveja, que é o que todo mundo tem, né? Então a pessoa se limita nisso muito. Mas eu vou te dar um exemplo para você ver que você não é a sua sombra, você apenas está muito concentrado nela. Você já reparou quando a gente caminha na rua e tem sol, que a gente tem a sombra no chão, né? A gente olha lá para o chão e tem a nossa sombra sempre nos seguindo, né? Então, a sombra é sua, mas ela não faz parte do seu corpo. Ela é uma projeção, né? Ela não é você. Ela está lá no chão, ela não está no seu corpo. O sol não vem e faz uma sombra em você mesmo, né? Ela faz uma sombra em outro lugar. Então, quando a gente caminha na rua e o sol vem na sua cabeça e projeta uma sombra, ela projeta uma imagem em outro lugar, não projeta uma outra pessoa. E o sentimento de sombra é igual. O sentimento de sombra não é você. Você é luz. Você é completamente
liberdade, o seu eu verdadeiro, que é aquele que deve conduzir a sua vida, são só sentimentos que te dão libertação, que não te dão essa prisão, essa escravidão. Só que você, por devidos acontecimentos da sua vida, por crenças, por expectativas, por não ter clareza de quem você às vezes olha muito para sua sombra e acha que você é aquilo. Ou você dá muito espaço para sua sombra e ela acaba dominando a sua forma de enxergar a vida. Então, a boa notícia é que, por mais que você esteja identificado com sentimentos que te limitam, você não é eles, você é luz. Né? O fato é que você tem que descobrir quem é seu eu verdadeiro, você tem que reconhecer, porque ele está ali, ele não precisa ser construído, ele está ali, ele está escondidinho, mas está ali. E esse eu verdadeiro tem que ter o controle da sua vida. Aí, qualquer problema que surgir, qualquer dificuldade, você vai tirar de letra. Por quê? Porque você vibra positivo sempre. Né? Então a sombra não é quem você é. Quando você olha para uma característica ruim e se identifica, não é você, é uma projeção. Você tem que olhar para o outro lado. E aí vai o lado que você escolhe olhar, o lado que você escolhe cultivar. Mas também tem um lado uma coisa muito importante que a gente não aprende a valorizar o nosso lado luz, né? Desde pequenininho a gente deveria aprender quem a gente realmente é, quem a gente nasceu para ser, e esse ser quem realmente a gente é e quem a gente nasceu para ser, deveria controlar a nossa vida, e não esse outro lado que é cheio de expectativas, de crenças, de medos, de julgamentos, que é só uma projeção, não é quem você é. Então, a boa notícia também é que você é um ser de luz, você é um ser positivo, falta apenas você tirar essas sombras da frente para você irradiar quem você é. E aí, seus medos vão diminuir, seu julgamento negativo vai diminuir, suas frustrações vão por água abaixo. Você não vai precisar controlar o mundo inteiro lá fora, você apenas vai ter que ter um aprendizado para vibrar sempre serenidade, tranquilidade em qualquer tipo de situação, porque a maior parte dos nossos sofrimentos não é pelos acontecimentos externos, mas é pela forma que a gente lida com eles. É quem está no comando. É o lado luz e o lado sombra. A gente tem os dois o tempo todo. Tá bom, pessoal? Então vamos olhar mais um pouquinho para o nosso lado luz. Vamos tirar um pouquinho esse olhar da sombra e principalmente saber que a gente não é a nossa sombra, é só um reflexo e a gente deve desviar o nosso olhar para a luz para realmente alimentar que lado nosso, que é o verdadeiro eu, deve ser alimentado. Tá bom? Beijo!